Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito do poder da palavra. Nós sempre vemos por aí algumas pessoas falando que, né, a palavra tem poder ou as palavras têm poder, o que de fato é uma verdade. E aqui nesse vídeo nós vamos ver um dos aspectos em que uma palavra tem um poder muito específico, não é isso? E que pode ter consequências ali as mais diversas na vida das pessoas, né? Então esse vídeo eu estou fazendo depois de estudar é, a filosofia de George Gusdorf e principalmente o seu livro ali, A Palavra, onde ele, entre outras coisas, fala do poder que a palavra tem, tá? Então o que acontece? Uma das citações que ele de Gustave é: na variedade da vida, uma palavra é um ponto fixo, é o centro de vários fluxos de vida. Então, depois de explicar o que é uma palavra na concepção dele, né, o significado das palavras, o porquê que as palavras têm um determinado significado e a importância da situação real pessoal de cada um na emissão das palavras, é isso? Ele então chega a algumas conclusões, né, e acaba jogando essa pérola aqui, que é algo para você refletir de fato. Na variedade da vida, uma palavra é um ponto fixo ao centro de vários fluxos de vida. Então nós vemos que, por exemplo, cada pessoa tem um passado com o qual ela tem de lidar, está no presente lidando com algum tipo de situação, às vezes boa, às vezes não tão boa, às vezes uma situação ruim, e também tem planos para o futuro. Todas as pessoas têm planos para o futuro, algumas planos de longo prazo, outras planos de médio prazo, outras têm alguns planos ali de muito curto prazo, sei lá, a pessoa tem um plano do que vai fazer amanhã, o que vai fazer depois de amanhã, etc. Enfim, cada pessoa ela tem um fluxo de vida, não é isso? Ela do seu passado até o seu futuro mais distante e concebível, ela percebe um fluxo da sua vida, né, assim, do passado até o seu futuro. Cada pessoa tem isso. Agora imagine você vivendo em uma família, em uma sociedade, não é isso? Em que cada ser humano possui esse fluxo de vida. E assim, cada ser humano tem o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Cada ser humano está lidando com uma situação diferente no presente, às vezes uma situação boa, na maior parte dos casos, uma situação não muito boa, às vezes até uma situação ruim. Então, esses fluxos, eles se sobrepõem uns aos outros, não é assim? De modo que as ações das pessoas, elas têm consequências não somente na vida da própria pessoa, mas qualquer ação vai ter consequência na vida das pessoas mais próximas e na vida da comunidade, na vida da sociedade, etc. Tá? Então você muitas vezes pode não perceber as consequências mais longínquas do seu ato, mas elas estarão ali. Se você tivesse como monitorar as consequências de uma ação tua, você veria que aquelas consequências chegam muito longe, né, em distâncias que você nem mesmo imagina. Então você tem de tomar cuidado com as ações na sua vida para que você perceba, para que você não cometa o erro, na verdade, de ter consequências na vida das outras pessoas que são inesperadas ou que você nem mesmo conceba. Isso nós estamos falando de ação. E o que tem a ver a palavra? A palavra, o que acontece? Quando você diz algo, principalmente quando você promete algo, ou quando você diz que vai fazer algo, você está colocando, como disse aqui o Gusdorf, um ponto fixo, né, um centro de vários fluxos de vida. Então, ao dizer algo, né, você está, por assim dizer, prometendo uma ação, né, mesmo que seja não fazer nada. Ou seja, você está prometendo que algo vai acontecer, você está dizendo que algo vai acontecer, você está colocando aquilo que existia somente como possibilidade no campo da realidade. E aí o que acontece? A pessoa com quem você está conversando, ou para quem você fez essa promessa,
ela tem o fluxo de vida dela, que depende de outros fluxos de vida. Ela vai ter de parar aquele fluxo de vida dela para fazer aquilo ou para prestar atenção naquilo que você está prometendo, que você está falando. E como consequência, ela fazendo, por assim dizer, essa pausa no fluxo de vida dela para atender aquilo que você está dizendo, outras pessoas terão também de fazer as específicas, as determinadas pausas nas suas vidas para entrar em harmonia com aquela pausa e assim por diante. Ou seja, na hora que você menciona algo, você está fazendo com que aqueles fluxos de vida que estavam a acontecer de maneira mais ou menos harmônica, às vezes de maneira mais ou menos aleatória, você está fazendo com que eles tenham um ponto fixo, que algo se concentre naquele ponto. Então, se você prometeu algo, é bom que você cumpra. Se você disse que vai fazer algo, é bom que você faça. Se você disse que não vai fazer algo, então não faça. Porque mesmo quando você diz que não vai fazer e depois resolve fazer algo, os fluxos de vida, ou seja, as pessoas já concentraram as suas energias contando com o fato de que você não vai fazer aquilo, tá? Então é importante quando você mencionar algo, não somente uma promessa, mas às vezes uma simples menção de algo, as pessoas estão contando com aquilo, né? Então, os fluxos de vida vão ter um ponto fixo, que é aquilo que você mencionou. Então, perceba a importância que você que tem a sua palavra. Então, quando você disser algo, cumpra aquilo que você disse. Né? Quando você prometer algo, principalmente, cumpra aquilo que você prometeu, tá? E a partir daí você vai se tornando, então, uma pessoa de palavra, como corriqueiramente dizemos, né? Ah, tal pessoa é uma pessoa de palavra, tal pessoa é uma pessoa de palavra. Então, para você se tornar uma pessoa de palavra, você tem de perceber que a sua palavra, ela é importante. Outras pessoas estão contando com aquilo, outras vidas estão em jogo por conta daquilo que você disse que vai fazer ou que não vai fazer. Não é isso? Então, os fluxos de vida se concentraram naquele ponto fixo, até que aquela situação se cumpra, se resolva e os fluxos continuem ali as suas determinadas direções. Então, para você se tornar uma pessoa de palavra, é bom que você perceba essa importância que a tua palavra tem. E o Gusdorf também diz que o homem de palavra não arrisca palavras, mas arrisca-se a si próprio. E isso é uma outra pérola também. Então, se você é um homem de palavra, quando você emite uma palavra, ou seja, você. Eu estou usando um exemplo mais simples aqui, mas vamos supor que você tenha dito que vai fazer algo, que você prometeu que vai fazer algo, ou você disse que não vai fazer algo, você não está somente colocando em risco, né, como uma realidade, as palavras. Ou seja, se você não cumprir aquilo, você é apenas uma palavra que se foi ao vento. Não é assim que as coisas funcionam. O homem de palavra, quando ele promete aquilo, ele está colocando todo o seu ser naquilo. Quando ele diz que vai fazer algo, ele coloca todo o seu ser naquele algo. Todas as suas energias, sua concentração, seu tempo, muitas vezes dinheiro, enfim. Ele está colocando o seu ser naquilo que ele está falando. E se aquilo não acontecer, ou acontecer de maneira diferente, ele não está arriscando somente a palavra que ele disse. Ele está arriscando-se a si próprio. Então, você quer se tornar um homem de palavra, uma pessoa de palavra? Muito bem. Comece a perceber o quão importante é a sua palavra. Comece a perceber que os fluxos de vida vão ter um ponto fixo que vai ser justamente a palavra que você vai emitir. Então, depois que você se tornou o homem de palavra, aí você vai perceber que quando você emite uma palavra, você não está somente arriscando uma palavra qualquer, simples palavras. Você está, de fato, arriscando-se a si próprio. Você está colocando o seu ser em uma situação que era somente possível antes, mas que agora vai se tornar realidade. Então é por isso que é bom que você cumpra aquilo que você disse que vai fazer, tá bem? Esse vídeo foi somente inspirado, né, nesse livro do Gusdorf, A Palavra. E é lógico que o livro não é sobre isso, somente sobre isso, ele fala de muitas outras coisas interessantes,
Mas eu quis trazer esses dois pontos aqui porque são muito úteis para a vida diária de todos nós, para que as coisas funcionem, nós possamos viver ali, não possamos viver em comunidade, em sociedade e principalmente que a gente não arrisque o nosso próprio ser, né? Com palavras vazias, promessas vazias, etc. Então tá bem? Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que possam ter interesse nesse assunto e nos vemos então em uma próxima oportunidade. Até lá!